Ore comigo, diga assim: meu Deus, eu abro a minha mente, o meu coração e os meus ouvidos para entender, receber e ser transformado pela Tua palavra, em nome de Jesus, a quem damos glória. Amém. Amém. Pastor Felipe falou de crescimento de igreja. Querido, hoje no Brasil tem 5 tipos de igreja. Primeiro, a igreja morta, tem um monte. Segundo, a igreja estagnada, também tem um monte. Terceiro, a igreja viva. Quarto, é a igreja viva que abre igreja. E quinto, igreja viva que abre igreja, que abre igreja. É essa que nós temos que ter. A igreja viva que abre igreja, que abre igreja. Se você não abre igreja, alguma coisa está errada. Alguém me disse: eu quero fazer a igreja crescer. Você não tem que fazer a igreja crescer. Igreja é um organismo, ela vai crescer. Porque criança cresce. Você não precisa fazer seu filho crescer, ele vai crescer. Você precisa ver se ele não está crescendo. Aí sim tem problema. Se ele não cresce, aí você tem que ter uma fórmula de crescimento de igreja. Viu? É D mais R mais TD mais PE igual a C, crescimento. Esta é a fórmula. D, diagnóstico. Por que não cresce? R, remédio. Dá o remédio. Eu vou orar. Às vezes não está precisando de oração. Eu vou botar grupo familiar. Também não é o remédio. Tem que diagnosticar qual é a doença para dar o remédio certo. Porque se der o remédio errado, mata o doente. E TD, trabalho duro. Igreja não cresce sem trabalho. E PE, poder do Espírito Santo. Igreja não é uma organização que cresce só porque você trabalha. Tem que ter o poder de Jesus. Sem o poder de Jesus, igreja não cresce. E para isso, eu quero lhe dar uma fórmula que está em Atos, no capítulo 5. Capítulo 9. Desculpem. Eu não vou ler o capítulo, porque o capítulo é longo. Mas eu parto da premissa que você é pastor, você já leu Atos 9. Não já? Hein? Pergunta aí para o seu vizinho, você já leu Atos 9 aí várias vezes, não já? Então, você vai ver Atos 9. Depois, se você quiser, você lê em casa, mas eu falando, você vai lembrar. Atos 9 descreve 5 homens de Deus. Quantos homens? E a presença e o ministério deles transformaram a história. Os 5 homens são Judas, Ananias, Barnabé, Pedro e Paulo. Judas, Ananias, Barnabé, Pedro e Paulo. Você pode repetir? Você vai repetir melhor, porque o jeito que você fala aqui é o jeito que a sua igreja vai falar lá. Porque você colhe o que semeia. Então fala bem, que é para a tua igreja falar bem. Judas, Ananias, Barnabé, Pedro e Paulo. Muito bem. 3 ministérios aqui foram de curta duração. O que mostra que não é preciso muito tempo para você fazer um ministério que transforma, ou que marca a história. O próprio Jesus ministrou apenas 3 anos. E na verdade, Jesus ministrou apenas um ano e meio. Porque se você já foi a Jerusalém, Jesus andava. A gente leva horas de um lugar para outro, e ele andava. Então, 1 ano e meio ele ficou andando. Mas mesmo andando, ele ministrava. Não é? Mesmo andando, ele ministrava. 2 ministérios aqui foram longos, Paulo e Pedro. Dos ministérios curtos, um era apenas auxiliar de Paulo, Barnabé. Outro só é mencionado em Atos 9, Ananias. E Judas, a única coisa que ele ofereceu foi a casa para hospedar Saulo.
E eles marcaram a história com essas coisas, porque um gesto, um fato, uma atitude fizeram deles homens inesquecíveis. Você não precisa abrir uma igreja de 10 mil membros para se tornar inesquecível. Outro dia eu estava aqui pregando no Rio de Janeiro para 1000 pastores. Um pastor chegou e eu olhei para ele e falei: rapaz, você está elegante. Ele estava com terno azul marinho, gravata, camisa branca, mas ele estava alinhado. Aí eu falei: rapaz, essa roupa ficou bem em você. Ele falou: você me deu esse terno, essa roupa há 5 anos atrás. Eu não lembrava, mas eu me tornei inesquecível. Porque você é abençoado quando recebe, mas é lembrado quando dá. Certo? Então, eu fui pregar nos Estados Unidos. Um homem disse assim: pastor, não fique em hotel, fique aqui na minha casa. A próxima vez eu tenho uma casa enorme, cheia de quartos. Eu vou lhe tratar muito bem, fica lá em casa. Aí até que eu fui, fiquei na casa dele. Cheguei lá, a casa com aquele carpetão, aquela coisa toda. Mas aí a porta do banheiro do meu quarto não fechava. Estava com defeito. E aí eu lá de cima no 2º andar, escutei a mulher dele falando com ele: a porta do banheiro do pastor não fecha. Quantas vezes eu já te falei que tem que arrumar a porta daquele banheiro e você não arruma. Agora o pastor Silmar está aqui em casa e o banheiro não fecha a porta. E tem outra: essa casa está com um cheiro horrível porque você não troca o filtro do ar-condicionado. E aí ele falou: eu não sei trocar. Arrumava alguém para trocar. Como é que o pastor vai ficar aqui e essa casa com esse cheiro porque não troca o filtro do ar-condicionado? No outro dia os dois saíram para trabalhar. Eu desci, abri as gavetas, achei uma chave de fenda, fui lá e abri o ar-condicionado e achei o filtro e troquei. Aí eu fui, vi que a porta não fechava porque a lingueta não estava entrando. Aí eu tirei aquela plaquinha, peguei e coloquei em cima de um papelão, risquei com a caneta, cortei com a tesoura, fiz o buraquinho, coloquei o papelão, coloquei a plaqueta, coloquei e a porta fechou. Olha, eu vou nos Estados Unidos, a mulher não fala do que eu prego, a mulher não fala do que eu canto, a mulher só fala que eu arrumei o ar-condicionado e arrumei a porta do banheiro. Marquei a vida dela com um gesto. Você pode marcar a vida de alguém com um gesto. Para marcar a história, não é preciso ser famoso, não é preciso fazer um milagre por semana, não é preciso se tornar apóstolo. A menina que testemunhou para Naamã marcou a história. O menino que ofereceu 5 pães e 2 peixinhos marcaram a história e não fizeram muito. Então, irmão, para de querer fazer grandes coisas e faz as pequenas coisas bem, porque as coisas vão virar. Então vamos lá, eu vou te dar 4 lições na vida de cada um desses homens, tá bom? Então você vai receber 20 lições. Primeiro, 4 lições na vida de Judas. Só muda a história quem abre a porta da sua casa e é o hospitaleiro. Foi a única coisa que ele fez, abriu a porta da casa, não é? Hoje em dia, meu irmão, a hospitalidade está acabando. Qual foi a última vez que você convidou um desses amigos para almoçar na sua casa? A Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedam anjos. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de agrafia a alguém, recebe galardão no céu. E hoje nós não estamos mais praticando hospitalidade, nós não abrimos a porta da casa, nós não temos um culto em casa, nós não convidamos um vizinho para tomar café. Você quer mudar a tua igreja? Bota lá, um café, bota aqui no telão, um café, e você convida um vizinho para tomar café, faz um bolinho de chuva, e aí quando ele toma café, você fala do que Jesus fez na sua vida, porque para convidar ele para um culto não vai, mas para um café ele vai. Segundo, só muda a história quem enxerga além da circunstância.
A maioria expõe as piores críticas, não acredita em ninguém. Judas abriu a porta para o maior perseguidor da igreja. Ele enxergou além, ele não ficou olhando só problema, ele não ficou vendo só dificuldade, ele acreditou, porque só muda a história quem está disposto a servir. Quem não serve, não serve. Por que você tem que servir? Porque você tem a natureza de Jesus. Se você não serve, você não tem a natureza de Jesus. E hoje nós estamos com um problema, que nós só temos pastores que querem ser servidos e não servem. Meu irmão, cheguei no culto domingo, e quando nós temos uma lixeira num cantinho lá do púlpito, porque a gente vai bebendo água nos copos e vai jogando lá. Eu cheguei, a lixeira estava cheia. Eu fui lá fora e esvaziei a lixeira. Não me quebra a mão. Mas hoje nós temos um pastor que... E fica todo o povo servindo ele, e ele não serve ninguém. E todo mundo, ele chega e pega a Bíblia, e ele chega, alguém abre a porta, e ele chega, pastor, Fala para o seu vizinho, eu não sou assim não. Olha, se você é solteira e vai casar, casa com quem sirva. Porque se você vai na casa, se convida a namorada para ir na sua mãe. A sua mãe cozinhou, e quando acaba o almoço, ela senta na sala para ver televisão. Não casa, porque moça boa vai para a cozinha lavar os pratos para a sogra. Não casa. Se quando o pastor Filipe chegar lá, e ele chegar com uma caixa, e tiver um rapaz na porta, fala, deixa que eu levo, casa com esse, porque quem serve é bom, quem serve é bom, não serviu, não casa. Só muda a história quem não depende da opinião pública. Judas não leva não, esse é o perseguidor. Judas não vai não, cuidado Judas, não dependa. Se eu fosse depender de opinião pública, eu não era pregador, porque a vida toda disseram para mim, não rir, não pregar do jeito que eu prego. Falaram que eu era animador de auditório, falaram que eu era Silvio Santos da fé, eu não escutei ninguém. Eu faço rir, e quem me fez alegre foi Jesus. É igual aquela história, o homem que me tirou da cama mandou carregar a cama, então não vem mandar eu ficar na cama não, porque o homem que me libertou disse que eu posso, e se ele disse que eu posso, eu não vou ouvir ninguém. Para de querer ouvir os outros. 4 lições no ministério de Ananias. Só muda a história quem tem uma visão de Deus. Versículo 10, ele teve uma visão, que ele orava por alguém e a pessoa recuperava a vista. Meu irmão, sem visão você não é nada. Sem visão você não é nada. Agora, você tem que ter uma visão. Qual é a visão que você tem para o ministério? Qual é a visão que você tem para o futuro? Qual é a visão que você tem para o casamento? Qual é a visão que você tem para comprar uma casa? Qual é a visão? Você tem que enxergar o que os outros não enxergam. Você tem que ver. Eu construí a igreja em São Paulo. Eu vi um jardim colonial do lado direito. Eu vi um jardim tropical do lado esquerdo. Eu vi o teto parecendo a mão de Deus sobre nós. Eu vi tudo. E agora eu estou construindo a 40ª igreja que eu estou construindo no meu ministério. E meu irmão, eu já estou vendo ela pronta. 4 andares de estacionamento. Eu estou vendo louvor. Eu estou vendo tudo. Porque você tem que enxergar aquilo que você crê, irmão. Porque Deus disse para Abraão, tudo que você vê eu te darei. Se você não vê nada, não vai ter nada. Tem que ver. Você só vai ter o que ver, porque quando você vê, você quer. Segundo, só muda a história quem está disponível. Ananias vai até a rua direita e ele disse, eis-me aqui. Dispõe-te, vai lá. E ele disse, eis-me aqui. Meu irmão, se você não estiver disponível, Deus não vai te usar. Tem que estar disponível. Terceiro, só muda a história quem sacrifica a própria vida, quem não opta por tarefas fáceis. Ir lá visitar o perseguidor, meu irmão, não era fácil não. Ele não sabia o que vai dar.
Tem gente que só é pastor de quem chama ele para tomar cafezinho. Você é pastor de quem te odeia. Você é pastor de quem não gosta de você. Você não é pastor só de quem paga almoço, não. Você é pastor de todo mundo. Na minha igreja, uma irmã vivia falando de mim. Um dia eu falei: irmã, por que a senhora está aqui? A senhora é contra tudo. Eu estou aqui porque Deus me pôs aqui. E por que Deus lhe pôs aqui? Me pôs aqui para ser uma pedra no seu sapato. Falei: então Deus vai ter que fazer duas coisas. Ou Ele vai esmiuçar a pedra, ou Ele vai criar calo para eu aguentar a pedra. Como Deus não vai esmiuçar a pedra porque ama a senhora, Ele vai me fazer acostumar com a senhora. E Ele me fez, e depois ela se tornou uma grande amiga, que me dava os melhores presentes no meu aniversário. Porque você tem que aprender a lidar com gente que é contra você, meu filho. Oposição faz bem. Te mantém humilde, faz você orar, faz você buscar, faz você se aprimorar. Oposição faz bem. Só muda a história quem tem relacionamento com um grande homem de Deus. Ananias saiu para se relacionar com o maior apóstolo da igreja. Qual é o grande homem de Deus que você se relaciona? Eu me relaciono com grandes homens de Deus. Harold Kushner, nunca vi ele, mas li todos os livros dele. Calvin Miller, nas profundezas de Deus, nunca encontrei, mas me relaciono com ele. Ken Gire, Janelas da Alma, nunca encontrei Ken Gire, mas eu me relaciono com ele. E tenho grandes amigos que eu falo todo dia nesse país. Eu tenho 17 pastores que eu me reúno com eles todo ano 3 vezes para ficar num hotel 5 vezes só para rir. Só para botar o dedo no nariz do outro e dizer: para! Se você não tiver alguém que coloca o dedo no teu nariz e fala: para! Você está roubado, está perto da queda, porque a gente precisa de alguém que diga: para com isso, rapaz, você não está com essa bola toda, não. Aproveita e diga para esse irmão aí que está do teu lado: você não é tão santo como parece, não. Você não é tão santo como parece, não. Eu não venho com essa pose aí trazendo a sua melhor roupa. Você não é tão santo, não. 4 lições na vida de Barnabé. Só muda a história quem está aberto ao novo. Ele é o perseguidor, ele não é apóstolo, ninguém vai com ele. Barnabé disse: eu vou. Meu irmão, tem que estar aberto ao novo. Outro dia, a minha igreja, quando cheguei em São Paulo, uma igreja de 50 anos, eu fui para lá para construir, a igreja pintada de amarelo, coluna dourada. Aí eu pintei de cinza claro. Depois eu pintei de cinza grafite. Depois eu botei um pano preto. Aí quando o pessoal diz: pastor, essa igreja é preta. Preto é do diabo. Eu falei: pastor, Ademir é preto, é do diabo então, irmã. Para com isso, irmã. Mas você tem que estar aberto ao novo. Aí eu não concordo com isso, eu não concordo. Irmão, para com isso. Mas na Bíblia não tinha telão. Na Bíblia não tinha cadeira. Senta no chão, não tinha automóvel. Anda a pé, rapaz. Deixa de ser bobo. Se abre ao novo. Só muda a história quem arrisca a própria honra. Ananias, quando aceitou Paulo, arriscou a sua própria honra. Tem gente que não quer arriscar a honra. Fui pregar em Caxias. Preguei sobre Raabe, a prostituta. A esposa do pastor chorou o tempo todo. Eu não sabia. A filha dela engravidou de um rapaz não crente. E o pai, pastor da igreja, 18 anos, colocou lá para fora de casa, porque ela estava grávida de outro homem. Eu criei minha filha na igreja. Aí no final ele me levou para jantar na casa dele. E ele falou do problema, a esposa chorando. Falei: pastor, sabe por que o senhor botou ela para fora de casa? Porque o senhor está preocupado mais com a sua reputação do que com a sua filha.
O senhor está preocupado com o que os presbíteros, diáconos vão falar. Sua filha é mais importante que a sua reputação. Se fosse a filha de um presbítero, o senhor trazia para dentro de casa. Mas como é a sua filha, o senhor pôs para fora, porque o senhor está preocupado com o que os outros vão falar. Pega a sua menina, traz para cá. A menina veio, a menina casou com o rapaz. A menina teve um filho que ela colocou o nome dele, Nilson Júnior. E o marido bateu com uma Kombi que trabalhava, morreu, e ela casou com o pastor. E o pastor adotou o filho dela. Então você não sabe o que Deus vai fazer. Você não se preocupa com a sua reputação. Faz a obra e deixa Deus cuidar da tua reputação, porque Ele vai cuidar dela melhor do que você. Só muda a história quem está disposto a enfrentar a oposição por aquilo que acredita. Barnabé enfrentou a oposição ao ir com Paulo. Você tem que enfrentar a oposição por aquilo que acredita. E só muda a história quem está disposto a trabalhar com alguém que amanhã será maior do que ele. Barnabé cuidou de Paulo, e depois era Paulo e Barnabé, e acabou. Ninguém fala do Barnabé, só fala do Paulo. Mas Barnabé estava disposto a trabalhar com alguém que se tornaria melhor que ele. Então, se tem alguém que prega melhor que você, deixa pregar. Se tem alguém que dirige culto melhor que você, deixa dirigir. Porque na hora que a igreja crescer, não vão dizer que a igreja é dele, vão dizer que é tua. Na hora que batizar, é você que vai batizar. Então vai, meu irmão, tem uma igreja fazendo, uma irmã fazendo vigília no monte, manda ela fazer vigília na igreja. Tem um outro fazendo tarde na casa dele, abre a igreja e deixa ele fazer, e para de querer vigiar todo mundo, e deixa o pessoal fazer a obra, e vai que vai, porque Deus é bom. Amém? 4 lições na vida de Pedro. Só muda a história quem não se isola, mas anda por toda parte. Versículo 32, Pedro ia por toda parte anunciando o evangelho, fazendo milagre. Irmão, vai por toda parte. Tem gente que é igual sapo de beira de poço, pensa que só tem água ali. Você conhece a história? A águia veio beber água e o sapo não beba da minha água. Por quê? Porque no mundo não existe água a não ser no meu poço. Aí a águia diz, que é isso? Tem catarata, tem rio, tem lago. Mentira, você quer a minha água. Tem gente que só vê a aguinha dele. Meu irmão, Deus está fazendo grandes coisas, irmão. Deus está agindo nesse país. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. Porque, meu irmão, presta atenção. Quando Deus fala para Elias assim, ó, tem 7.000 que não se dobraram. Sabe o que Deus está falando? Para cada problema tem 7.000 solução. Para cada um que não ora, tem 7.000 orando. Para cada um que não jejua, tem 7.000 jejuando. Para cada dificuldade tem 7.000 milagres. Então para de olhar para o problema e veja o que Deus vai fazer. Não se isole. Só muda a história quem possui uma fé que faz acontecer. A sombra de Pedro curava. Diga para o seu vizinho, sua fé faz acontecer. Fala para ele assim, ó, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Porque tem gente, irmão, que só faz a mesma coisa, só dá o mesmo testemunho, a mesma coisa. Até sexo, é sempre papai e mamãe, não faz nada diferente. Inventa aí, irmão, pelo amor de Deus. Inventa. Outro dia eu fui numa igreja, uma irmã falou assim, meu marido tem que respeitar a santidade da gravidez. E santidade da gravidez, irmã, o que é isso? Ele só pode me tocar quando o meu bebê nascer, depois de 40 dias. Falei, irmã, pode fazer as coisas até na véspera. Ela disse, não, cutuca o bebê, cutuca nada, irmã. Cutuca nada. Ah, mas o meu marido é pesado, vai amassar o bebê. Não amassa. Mas me incomoda, então a senhora fica por cima.
Mas eu não gosto de ficar por cima. Não tem problema, a senhora deita, seu marido deita assim, levanta a sua perna assim e encaixa assim. Ah. Não, faz alguma coisa, rapaz. Meu irmão, tem que acontecer. Viu? Eu estava construindo a igreja em São Paulo. Meu irmão, eu dei um cheque meu de 150 mil reais. E aí, todas as vezes que acontece que eu dou um cheque meu, às vezes entra na igreja o tesoureiro, um irmão empresta. Aquele dia ninguém emprestou. Ninguém tinha. E eu disse para Jesus, dentro do meu carro, em frente ao sinal vermelho: Jesus, hoje o meu nome vai para o brejo, porque eu dei esse cheque, eu tenho que cobrir, eu não sei o que fazer. Aí Jesus me falou assim: vai na casa da Maria Samuel e fala com o marido dela. O marido dela não é crente, chama Argemiro, e ela mora na favela. Mas Jesus mandou, fui para lá. Bati palma. Ela, pastor, veio na minha casa. Vi, não, irmã, eu estou com pressa. Seu marido está em casa? Ele está aqui no vizinho, porque ele está de folga. Então chama ele. Ele veio. O cara veio todo desconfiado, não crente. Ele, pastor, quer falar comigo? Falei: senhor Argemiro, tudo bem? Tudo bem, pastor. Senta. Estou aqui porque Deus mandou falar com o senhor. Deus mandou? É, Deus mandou. O senhor sabe o que eu estou construindo? Sei. Pois é, eu estou construindo, dei um cheque, tem que cobrir hoje até 4 horas. Estava dentro do meu carro orando e Deus falou assim: vai na casa da Maria Samuel e fala com o marido dela. Deus mandou, estou aqui. Ele olhou para mim e falou assim: o senhor sabe que eu trabalho na Badone? Não sei não. O senhor sabe que eu fui aposentado? Sei não. Pois é, eu fui aposentado. Hoje me pagaram meus direitos. Eu tenho aqui em casa 150 mil, vou emprestar para o senhor. Dei um cheque meu para ele, falei: amanhã eu volto para ver como é que eu vou pagar. Paguei, e a igreja da favela eu construí, e ele é o tesoureiro da igreja. Meu irmão, você tem que ter uma fé que faz acontecer. Ora que Deus vai fazer milagre, põe as mãos que Deus vai fazer milagre. Diz que Deus vai fazer, e Deus vai fazer, porque Deus gosta de quando você coloca o pescoço na forca. Deus gosta quando você diz alguma coisa, que Ele ou faz milagre, ou você está roubado. Terceiro, só muda a história quem se envolve com milagre. Qual foi o último milagre que Deus fez na sua vida? Ah, pastor, o senhor é fácil falar. Outro dia um irmão falou: o senhor é fácil falar, o senhor mora numa casa boa, o senhor só viaja de avião, o senhor só fica em hotel, o senhor come nos melhores restaurantes e vende muito livro. Queria ver que se o senhor morasse onde eu moro, trabalhasse onde eu trabalho e tivesse a mulher que eu tenho, se o senhor ia ser tão alegre. Falei: você não sabe de nada. Meu irmão, meu primeiro filho nasceu morto. Meu segundo filho nasceu com uma mancha no cérebro. O médico disse que ele ia tomar Gardenal a vida inteira. Meu terceiro filho, o médico disse que era estéril, não ia ganhar, não ia ter pai. Meu pai morreu dentro do meu carro, tinha 51 anos. Eu fui pregar em Petrópolis, roubaram meu carro na porta da igreja. Eu fui pregar em Caxias, encostaram o caminhão na porta da minha casa, levaram tudo que eu tinha dentro. O meu filho mais velho teve 23 câncer no corpo. Eu tive um infarto com 38 anos, fiquei 1 mês no INCOR desacordado. A minha mulher teve um AVC, ficou 18 dias na UTI desmaiada, e o médico disse que se ela ficasse boa, ela não ia andar, não ia falar. Então eu não estou aqui falando porque a minha vida é um mar de rosa não, meu irmão. Eu estou aqui falando porque eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Meu primeiro filho nasceu morto, Deus me deu 4. Meu segundo filho teve uma mancha no cérebro, nunca tomou um vidro de Gardenal. Meu terceiro filho nasceu estéril, já é pai de 2 filhos. Eu tive um infarto com 38 anos, corro 1h15, nado 2 quilômetros, e amanhã quando eu voltar para casa, se a Janice topar, eu garro ela. Que isso, rapaz?
Roubaram meu carro na porta da igreja. E daí, meu irmão? Eu tive mais de 30 carros. Eu dei 6 carros para construir igreja. Eu dei carro para pastor que não tem carro. Eu dei carro para irmão meu que não tem carro. Porque o meu coração não está em coisa. O meu coração está em gente. Eu não estou preocupado com carro. Roubaram a minha casa, levaram tudo que tinha dentro. Foi uma bênção. Tudo que eu tinha era velho. Deus me deu tudo novo. Aí a Janice falou: por que não roubaram a mesa da cozinha também? Que a gente trocava. Meu filho mais velho teve 23 câncer no corpo, Tiago. Quando eu voltei do hospital, ele disse: pai, por quê? Falei: porque você conhecia os milagres do teu pai. Agora você vai conhecer os teus milagres. Pastor não se faz seminário, pastor se faz em fornalha. É espremendo cana que se faz garapa. É espremendo uva que se faz vinho. É espremendo azeitona que se faz azeite. É espremendo um menino que se faz um homem. É espremendo um homem que se faz um pastor. Aguenta, meu filho. Crê em milagre. Porque o Deus que você serve é Deus de milagre. O Deus que te chamou é Deus de milagre. Quatro, só muda a história quem tem credibilidade pública. Versículo 38. Meu irmão, você chega ao topo por causa de integridade e fica lá por causa de integridade. Íntegro é aquele que tem a capacidade de ser um Deus, uma fé, uma mulher, uma igreja. Isso é íntegro. Íntegro é quem não tem coração dividido. Meu coração não está em 2 mulheres, está em uma só. Viu? Coração íntegro. Tem que ter credibilidade. Estava na reunião de pastores e perguntei: se você morresse amanhã e tivesse que deixar teu cartão de crédito, tua conta bancária, a escritura da tua casa, na mão de quem cercava? Meu pai, minha mulher, meu filho. Nenhum pastor de mais de 1000 falou: esse colega que está aqui ao meu lado. Porque, meu irmão, o correto é eu poder entregar minha vida a qualquer homem de Deus que está aqui. Porque se eu não posso, alguma coisa está errada com você. Mas a gente tem medo até de falar da vida. A gente tem medo até de contar um problema. Porque não há integridade. O Brasil não precisa de avivamento de fogo. O Brasil precisa de avivamento de integridade. Nós somos muito entusiasmados, mas nós temos pouco caráter. 4 lições na vida de Paulo. Só marca a história quem tem uma conversão genuína. Paulo mudou a história porque ele realmente se converteu. Caiu lá, viu a luz e mudou de vida. Pergunta para esse seu amigo aí: você é crente? Pergunta, pode perguntar. Você é crente? Eu estava nos Estados Unidos, lendo um jornal da cidade, lá em Johnson City, onde eu morava. E lá estava lá: Igreja Batista precisa de pastor. Aí eu fui olhar, um baita de um anúncio: Igreja Batista precisa de pastor. Requisito: que seja crente. Meu irmão, você está rindo, mas tem muito pastor aí que não é crente não, irmão. Olha, se você tem alguém que você não fala, porque ele te magoou e não perdoou, você ainda não é crente. Se tem alguém que você não pode sentar na mesa, você ainda não é crente. Uma vez eu fui para o comércio aqui, eu era o presidente. Aí eu perguntei para o pastor: o senhor vai no comércio? Não vou. O senhor não vai por quê? Eu não sento do lado de quem rouba membro. Falei: pastor, todo mundo rouba membro. Batista rouba do Assembleia, Assembleia rouba da Presbiteriana. Falei: lá na igreja tem uns 30 que se você quiser roubar, eu dou o telefone para o senhor. Rouba. Vai me fazer um favor. Para com isso, rapaz. Eu vou perder a bênção de estar com um amigo, com um colega, porque ele levou meia dúzia de membros que já devia ter levado há muito tempo. Eu estava orando para ele levar.
tem que ter uma conversão genuína. Bem, irmão, porque preste atenção, quanto maior o impacto da sua conversão, maior o seu impacto na história. Segundo, só muda a história quem se relaciona com o sobrenatural. Paulo teve uma visão. Meu irmão, qual a visão que você teve? Qual foi o dia que Deus lhe apareceu? Olha o Velho Testamento. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor lá em Petrópolis quando eu tinha 17 anos. Eu vi o Senhor dentro do banheiro da minha casa. Eu vi às 3 horas da manhã. Ele me apareceu. Ele falou comigo. Eu vi o Senhor. Porque é isso que me sustenta, irmão. Não é o dinheiro da igreja, não é a igreja quer ser, é que eu vi o Senhor, eu escutei a sua voz, há um fogo aqui dentro que queima, desde o dia que Ele me chamou com 17 anos, eu vi o Senhor, eu vi. Só muda a história quem se relaciona com o sobrenatural. Você tem que se relacionar com o sobrenatural. Paulo era grande no natural, tinha aprendido com Gamaliel, agora ele vai conhecer o invisível, porque os mais sábios, irmãos, são aqueles que têm sabedoria vertical. Só marca a história quem troca o passado pelo futuro. Paulo era grande no passado, mas ele agora vai trocar. Tem gente que só fala do passado, da vida velha. Meu irmão, visionário é aquele que enxerga futuro. Passado é base, mas a visão é para o futuro. Você não tem visão para o passado, você tem visão para o futuro. Só marca a história quem permite que Deus mude sua visão. Para ser grande, você vai ter que ser pequeno. Para viver, você vai ter que morrer. Para ver, você vai precisar ficar cego. Para ganhar, você vai precisar perder. Para ser homem de alívio, você vai ter que ser homem de dores. A visão de antes não serve na igreja. A bagagem velha tem que ser abandonada. A teologia antiga vai ter que ser reformulada. Porque agora nós temos que responder a novas perguntas. Porque teologia, ela surge enquanto você realiza a missão. Estamos ministrando, as mulheres gregas estão reclamando que não são servidas. Vão fazer teologia, institui diácono. Mas porque você faz missão. Teologia surge depois da missão. O perseguidor vai ter que ser perseguido. Sua sabedoria vai ter que virar lixo. Acabou. Só muda a história aquele que aprende que os problemas da vida faz parte do jogo. Minha esposa teve um AVC, 18 dias na UTI. Ela estava em Vitória visitando a mãe dela. Quando ela teve AVC, desmaiou, foi para o hospital, colocou 2 stents, um no cérebro, outro na carótida. Eu entrei na UTI, quando ela me viu, começou a chorar. E eu falei, fica boa logo, que já tem 20 irmãs da igreja querendo casar comigo. Aí ela... A alegria do Senhor é minha força. Aí ela começou a falar, falou que eu não entendi nada, que a voz dela estava embolada. Mas eu entendi uma palavra. Ela falou, amor. Quando ela falou amor, eu entendi tudo. Sabe o que ela falou? Se eu ficar torta, você ainda vai me amar? Se eu não puder andar, se eu não puder falar, se eu ficar feia, você ainda vai me amar? E lá na UTI eu segurei a mãozinha dela entre as minhas e disse, eu te recebo, na doença ou na saúde, para te amar e querer até que a morte nos separe. Deus curou a Janice, ela não tem uma sequela, mas o meu amor por ela ajudou. Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado. E se o amor cobre multidão de pecado, ele também cobre câncer, AVC, tristeza, mágoa,
angústia, dor e até problemas na igreja e na liderança, o amor cobre tudo. Porque, meu irmão, o amor que eu tenho por Jesus e pela minha família, não vou morrer nunca. Porque o amor passou para os meus filhos, está passando para os meus netos, e vai viver nas histórias que eles vão contar, e nos DVDs que eu estou deixando gravado, nas loucuras que eu faço com eles. Tudo isso vai continuar vivendo, porque aquele que ama vai marcar a história. Fica de pé. Cláudio, que grande prazer ver o Cláudio, ver o Bené, pastor Felipe, bispo Francisco, Osiel, grandes amigos que eu tenho, gente que tem marcado a minha história, e eu gostaria de orar por você. Enquanto oramos, Deus tocou no seu coração? Então o seu lugar, querido, é aqui nesse altar. Porque quando Deus fala comigo, só tem um lugar para eu estar, é no altar. Eu estava em Washington, traduzindo Morre Cerulo. De repente a tradução parou. O pessoal correu para ver se era o microfone, para ver se era o som, mas não era. É que Deus tinha me tocado e eu estava chorando e não conseguia traduzir, ajoelhado no altar. Deus te chamou para marcar a história. Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para fazer alguém maior do que você. Deus te chamou para você servir. Deus te chamou para operar milagre. Deus te chamou para que o sobrenatural aconteça no teu ministério. Deus te chamou para que você abra a sua casa, a sua vida, sua família, para o Evangelho. Para isso Deus te chamou. Cláudio, o Senhor está aqui, vai tocar a sua vida, vai te dar a graça de, com um pequeno gesto, marcar a história de muita gente. Crie filhos para servir a Deus. É isso aí. A gente cria filho para ser médico, para ganhar dinheiro, para ser construtor. Isso não vai fazer eles marcarem a história. Crie filhos para servir a Deus. Crie filhos para viver para Deus. É assim que eu vou marcar a história. Porque pode ser que eu não veja o avivamento que eu sonho, mas meus filhos vão ver. Pode ser que, como Davi, eu não vou construir o templo, mas meu filho vai. Meu filho vai. Amém? Senhor, aqui estão teus servos. Senhor, a gente quer marcar a história sendo grande. A gente quer marcar a história tendo diplomas. A gente quer marcar a história construindo grandes coisas. Mas, Senhor, nós podemos marcar a história abrindo nossa casa. Podemos marcar a história num gesto de amor, acreditando no inacreditável, acreditando naquele que não é nada. A gente pode marcar a história, Senhor, orando por milagres, vendo e enxergando o sobrenatural, tendo visões do novo. Senhor, toca nesses homens nesta manhã, toca nessas mulheres nesta manhã. Ó Espírito Santo, ó Deus de graça e poder, toca, abençoa, muda, transforma e nos faz servos de Deus e um dos outros, servos da igreja, servo de pessoas que precisam, carentes, infelizes, amarguradas, e nós temos, Senhor, a palavra, a solução. Nós temos o amor, nós temos a graça, nós conhecemos o mistério de Deus,
Abençoa cada um dos meus amigos que aqui veio. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao pastor Filipe, a Arque, a todos vocês pelo privilégio e alegria de poder ministrar a palavra. Deus os abençoe.